Prontinho. Então, vamos lá. Hoje é dia 29 de julho de 2024. Essa é uma entrevista concedida por Fábio Catani para nós, alunas do curso de História da URGS. Meu nome é Vanessa Correia e a minha colega Gabriele Cruz. Nós representamos a turma B da disciplina de História, Memórias, Identidade, Teoria e Prática, que é ministrada pela professora Carla Rodegueiro. E aí, conforme você foi informado, Fábio, a gente fez essa entrevista. Essa entrevista está sendo feita para um projeto de extensão, né, sobre egressos e egressas do curso de graduação de História, da década de 80 e de 90. E essa atividade é desenvolvida pela URGS. Aí eu já te encaminhei o termo de consentimento hoje, né? Já está previamente, de acordo. E a partir de agora a gente inicia, então, a nossa apresentação. Gabi, quer falar algumas palavras? Ah, bom dia, agradeço a sua participação e, como a colega falou, né, o objetivo dessa atividade é documentar e analisar, por meio de entrevista de história oral, vivências, experiências e percepções de egressos da graduação em História na URGS e que não seguiram carreira acadêmica. E em ênfase nas razões da escolha do curso, na sua relação com o espaço universitário, o perfil das turmas, dos colegas, docentes, o currículo, movimento estudantil e contextos, e nas escolhas profissionais, como docentes ou em outros espaços, e nas habilidades desenvolvidas a partir do curso, e nas visões do mundo construídas a partir do curso e como elas se transformaram. E a entrevista acontece de modo remoto. Em nome da turma, agradecemos a sua disponibilidade. Eu agradeço, gurias, uma honra, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E bateu saudade do período de formação lá na URGS, saudade do campus, saudade do pessoal, da turma, do Mauro Livreiro, que lá na Ladeira Livros, que vendia livros lá no nosso corredor, enfim. Saudade do Dario, do Henrique Padrós, Marshall, tantos, Vicentini, Temístocles, todos eles. Vamos falar mais sobre isso também. Eu te peço desculpa aí qualquer gafe, qualquer coisa, porque é a nossa primeira entrevista, pelo menos a minha primeira entrevista formal, assim, e para um projeto desse porte, né? Então, qualquer coisa, eu te peço desculpa de antemão. Fiquem tranquilos. A gente vai iniciar as perguntas e você pode dizer algumas palavras a título de apresentação? Sim. Bom, meu nome é Fábio Catani, entrei no curso de História em 1995, me formei em 99, sempre tive como intuito ser professor, nunca me passou pela cabeça o mundo acadêmico, meu objetivo sempre foi dar o verbo equivocado, porque a gente trabalha, a gente não dá uma aula, né? Mas sempre foi meu objetivo dar aulas em pré-vestibulares, desde o momento em que eu escolhi cursar História. E foi isso que eu fiz já dentro do curso, já a partir do 7º semestre, já dava aula em 2 ou 3 cursinhos em Porto Alegre, e desde então já se vão 27 anos que eu trabalho na área de pré-vestibulares. E esse sempre foi o caminho que eu decidi traçar, e o caminho a que me dediquei, e que, felizmente, consegui construir minha carreira em torno exatamente dessa escolha. Hoje dou aula em grupos de estudos, pessoal mais especializado assim para cursos bem concorridos, especialmente a medicina. Trabalho no grupo de professores Mótola, aqui em Porto Alegre, desde antes de me formar, já trabalho lá, e trabalho também no grupo de professores Total, em Novo Hamburgo, toda quinta-feira. Então, esse é o meu caminho. Ok. Considerando que você se formou no semestre de 99, que cursou a graduação ao longo dos anos 90, você pode nos contar um pouco da sua experiência no curso de História na URGS? Claro, claro. Bom,
Como eu também trabalhava, eu fiz história noturno, né? Trabalhava bastante, 2, 3 lugares para poder me manter durante o dia. Eu pouco consegui estabelecer relações sociais mais efetivas junto à turma, assim, de sair, de festas e tudo mais. Então, acabou se tornando bastante restrito exatamente à sala de aula e a convivência durante o período do curso propriamente dito, no máximo, assim, coisas relacionadas à preparação de trabalhos e tudo mais. Mas isso era uma experiência bem própria minha. Eu sei que a turma ela era bastante entrosada, bastante turmada. Eu participei de pouquíssimas festas durante a formação. Então, a minha experiência de convivência ela foi basicamente de sala de aula com os meus colegas. E foi muito boa, turmas bem engajadas no trabalho, quase sempre professores dedicados, nem sempre. Sempre tinha aqueles que também que chegavam uma hora atrasados e quase saíam uma hora antes. Mas isso faz parte da formação também. Então, basicamente, a minha experiência ela foi uma experiência muito produtiva em termos de sala de aula, muito sadia em termos de convivência com meus colegas, com os professores, uma acessibilidade muito grande em relação aos professores. Tínhamos, na época, bastante dificuldade em relação ao uso da biblioteca. Eu lembro que estávamos começando o governo Fernando Henrique, houve muitos cortes de investimentos na educação. Então, durante um bom tempo, nós não tínhamos acesso à biblioteca no período noturno. Isso eu lembro que era uma das coisas que mais dificultava. Nós tínhamos que fazer escalonamento com os colegas que tinham possibilidade de, durante o dia, acessar a biblioteca para que buscassem os livros para nós, e vivemos a base de xerox, de capítulos de livro. Então, foi basicamente essa minha primeira impressão que eu posso passar para vocês. Só para um adendo, essa questão da biblioteca, ela persiste até hoje, então, claro, hoje a gente tem uma dependência muito menor, né, do livro físico, mas ela ainda persiste, o aluno do noturno, ele ainda não tem acesso à biblioteca na URGS no horário noturno, né, então, só para... Passamos já por vários governos, inclusive da esquerda progressista, e ainda essa situação persiste, né? Isso é triste. E depois de tudo que aconteceu agora, durante a reitoria interventora tirânica do Bulhões, só isso deve ter contribuído para piorar a relação, inclusive. A precarização, ela é pungente, né? Mas então tá, vamos seguir. Eu quero saber, então, se tu pode falar alguma coisa sobre a tua opção pelo curso de História, o que que te levou, quais foram as razões, quais eram as expectativas sobre a tua formação, sobre o mercado, que viria depois, né? E se elas se concretizaram. Então, minha ideia original, o meu primeiro vestibular, inclusive, eu fiz para o curso de Ciências Jurídicas e Sociais. Felizmente, não passei. Quando eu fiz um curso pré-vestibular, que já não existe mais, o Mauá, eu gostava tanto das aulas de um professor de História, Luiz Moraes Cotec, que hoje já foi meu colega, meu amigo, e eu gostava tanto que eu queria exatamente poder trabalhar da maneira como ele trabalhava. Eu me encantei tanto com ele, trabalhando nas aulas de História em cursinho, que eu pensei, eu digo, é isso que eu quero para mim. E aí fiz a escolha pelo curso de História, contrariando, inclusive, vontade familiar. Imagina, vai viver como professor aqui no Brasil, está ficando louco. Meu pai era professor de História na rede estadual de educação do Rio Grande do Sul, com um salário bastante precarizado. E, mesmo contrariando isso, eu busquei exatamente esse caminho, como eu falei antes para vocês. O meu objetivo, desde o primeiro dia de curso acadêmico de História, era me preparar para trabalhar em cursos pré-vestibulares. E, felizmente, já, como disse antes, são 27 anos já trabalhando, contando que eu já trabalhava desde a época do pré-vestibular, da época da formação acadêmica. Eu já trabalhava dando plantões, tirando dúvidas,
dando assistência para estudantes nesses pré-vestibulares. Então, desde 97, eu entrei em 95, desde 97 eu já estou atuando na área de cursos pré-vestibulares. E sou extremamente feliz com o que faço, dignificado com isso e realizado na escolha profissional que eu fiz. Muito bacana. Até que tu comentou sobre teu pai, né? A gente queria saber, entender mais sobre como é que foi no teu ambiente familiar, quais foram as influências, quais foram as reações quando tu escolheu esse curso. Tu já deu uma comentada, mas se tu puder aprofundar mais como é que foi essa relação. A reação familiar foi negativa. Todos os... Eu tenho 2 irmãos, pai e mãe, claro, né? Já falecidos, pai e mãe. Mas de toda essa turma aí, o único que me deu apoio foi o meu irmão mais velho, com quem eu morava aqui em Porto Alegre, e que entendeu que era a minha escolha, que eu estava pronto para ocupar um espaço exatamente naquilo que eu havia escolhido. E o meu caminho foi traçado exatamente de acordo com esse objetivo que eu tinha, inclusive durante a faculdade, para vencer a vergonha, vencer a timidez de estar em frente aos estudantes, eu sempre me colocava como voluntário para apresentar todo o trabalho que eu pudesse. Até que eu consegui quebrar também bastante dessas situações e já... Eu lembro que em 1997 eu auxiliava um outro professor, 98, eu auxiliava, 97 ou 98, auxiliava um outro professor num curso chamado Bicho, que tinha sedes, tinha filiais em Taquara, e a minha primeira aula foi sobre a Revolução Francesa para uma turma de umas 150 pessoas lá em Taquara, num auditório. Então já foi meio um batismo de fogo para mim. E a forma como eu procurei centrar a minha atuação enquanto acadêmico de história, acho que me ajudou bastante. Então, foi por ali. Agora, o aspecto familiar não houve apoio nenhum. E eu já imaginava exatamente uma ideia de... Eu nunca me atraiu o mundo acadêmico, nunca me atraiu. Pesquisa não é para mim, meu lugar é em sala de aula. E a escolha foi a mais correta para mim. E como é que foi a formação proporcionada pelo curso? Muito boa, muito qualificada. O curso de História na URGS, pelo menos no momento em que eu participei, ele te dá uma possibilidade de uma visão muito crítica, abrangente, uma visão fundamentada em diversas correntes historiográficas que são utilizadas de uma maneira extremamente qualificada pelos professores para nos dar uma percepção do processo histórico diversificada e crítica. Confesso que senti dificuldade em, por exemplo, quando eu entrar numa sala de aula para trabalhar Grécia Antiga, numa escola de ensino médio, quais são os conteúdos, de que maneira eu devo abordar? Isso eu acredito que fez falta. Eu fui aprendendo isso durante as aulas, empiricamente, e fundamentalmente me valendo de manuais de ensino médio. Tinha uma visão bastante crítica das coisas, mas não tinha uma lógica, por exemplo, da factualidade que eu precisava utilizar como a matéria-prima fundamental das minhas aulas. Então, essa é um pouco uma desconexão que eu sinto que existia. Mas, a partir do momento que eu consegui estruturar uma base de que tipo de conteúdos devem ser dados numa sala de aula de ensino médio, a formação crítica e múltipla que o curso de História na URGS proporciona, ela é um fator diferenciado para que se exerça com uma qualidade bastante grande, diferenciada, a profissão dentro da sala de aula. Então, a partir dessa tua explanação, queria entender melhor como é que era o contexto geral da época, né? Como é que era o quadro político nacional,
qual era a influência da universidade, né? A gente sabe hoje que tem um movimento estudantil, que a gente tem um DCE atuante, que a gente tem questões, começou agora a paridade, né? Então, é um marco na vida universitária, um marco nas eleições, né? E eu queria entender melhor como é que era esse engajamento político na época, como é que era o contexto também, e se tu chegou a participar de algum movimento estudantil ou frequentar alguma reunião, alguma coisa, e qual era a tua visão sobre isso na época? Eu vim de uma participação bastante ativa e de liderança estudantil oriunda do ensino médio. Fiz meu ensino médio em um curso técnico federal, lá na cidade de Bento Gonçalves, e eu atuei como presidente do Grêmio Estudantil 2 vezes e como vice-presidente da União dos Estudantes Municipal de Bento Gonçalves. E isso coincidiu com a época do impeachment do Fernando Collor. Então, vínhamos de um movimento de atividade, uma retomada de atividade, depois de tanto tempo em que o movimento estudantil ele foi agredido, ele foi surrado, ele foi morto pela ditadura civil-militar que se estabeleceu, e aí a retomada disso teve um marco significativo no período do Fora Collor. Entretanto, as pautas do movimento estudantil, elas ficaram, a partir de 1994, elas ficaram um tanto quanto, não digo cerceadas, mas elas ficaram um pouco esvaziadas, melhor, encontrei o termo, esvaziadas pelo sucesso do controle inflacionário que o Plano Real obteve. Porque, a partir daí, a pauta sucesso do controle inflacionário justificava toda uma política privatista, toda uma política de desmantelamento do Estado brasileiro, toda uma política de esvaziamento de investimentos sociais, educacionais, que foi levada a cabo primeiro no governo do Itamar Franco e depois nos 2 governos do Fernando Henrique. E a nossa luta por manter um Estado forte, sólido e com capacidade de investimento socioeconômico e com responsabilidade sobre os aspectos da previdência, sobre os aspectos da educação, da saúde públicas, ela se esvaziava na medida em que, após os anos 80, com uma inflação que ultrapassava 1000% ao ano, essa inflação foi contida. Então, o argumento que nós tínhamos, que era a pauta fundamental da luta antiprivatista, da luta pela continuidade de um Estado mais forte, atuante e não esvaziado, ela, perante a sociedade, de maneira geral, ela ficava esvaziada justamente pelo sucesso da política de controle inflacionário realizado no governo Fernando Henrique. Então, a nossa pauta de luta era uma pauta de tentativa de não continuidade idêntica da maneira como o Estado gerenciava a educação pública e o setor público, mas de continuidade de investimentos, com replanejamento, com responsabilidades, e isso tudo acabou se esvaziando. Os anos 90 foram anos de consolidação, após especialmente o fim oficial da Guerra Fria, com a queda e o desmantelamento da União Soviética em 1991, mas já precedida pela queda do Muro de Berlim, a simbolização desse fim da Guerra Fria. E aí nós vivemos uma hegemonia do Congresso, do Consenso de Washington, as políticas neoliberais da Escola de Chicago, os Reaganomics nos anos 80, que, por mais que tivessem fracassado nos Estados Unidos, o desmantelamento da União Soviética escondia as mazelas negativas das políticas neoliberais. E o neoliberalismo acabou se espalhando, não só pela Europa, pela América Latina, desde Fujimori, de Menem, de Collor, depois ganha o leste europeu com o fim da cortina de ferro, e aí entra, inclusive, algumas políticas fortes de privatização do governo Yeltsin na União Soviética. Então, vivíamos um contexto de hegemonia neoliberal. E a nossa luta, ela era uma luta que eu lembro bem, inclusive, semelhante a uma resistência de Asterix, Obelix, Abracursix e todos os gauleses contra essa hegemonia neoliberal.
E aí teve um elemento que é marcante, que foi a eleição do Olívio Dutra para governador em 1998. Eu lembro que ele foi apresentado numa charge, se não me engano, do cartunista São Paulo, como Olivix, o gauchês. Ou seja, existia ali uma resistência. E eu lembro do querido, saudoso professor Henrique Padrós, da embarga um pouco a voz. Henrique era sensacional. E eu lembro da primeira aula dele, depois que o episódio da Ford, que decidiu sair do Rio Grande do Sul em função de todos os acordos econômicos que depois a gente sabe que se estabeleceram e que, inclusive, teve que indenizar o estado do Rio Grande do Sul. Eu lembro que o Henrique Padrós trouxe um discurso muito forte para nós em relação a essa necessidade de resistência, para que nós fôssemos, então, também um pouco uma contramola de resistência àquela hegemonia neoliberal que se estabelecia. Então, a nossa pauta, a nossa luta, mesmo que eu não tenha me envolvido diretamente durante a faculdade no movimento estudantil, mas a nossa luta enquanto ativismo social era para evitar as mazelas desgraçadas que sabemos que o neoliberalismo traz consigo. Muito bacana saber também que eu tive aula com o Henrique Padrós, agora no início da graduação, né? E ele foi até o fim da sua vida estimulando essa resistência e criando esse pensamento de resiliência nas pessoas, que foi incrível. Para mim, foi um marco também na graduação. Ah, você já falou, né, que como teu turno era da noite, tu não teve muito contatos com os colegas porque tinha que trabalhar, mas a gente também quer saber se havia mais trabalhadores na tua turma e se eram pessoas de várias cidades ou mais aqui de Porto Alegre, se tinha diversidade de gênero e raça e que tipo de interação havia entre os colegas e entre a turma. Nós éramos bastante variados, acredito eu, praticamente todos nós trabalhávamos. Havia uma diversidade de gênero, de identitarismo, havia uma diversidade étnica, diversidade de origem. Eu, por exemplo, vim de Nova Prata, uma cidadezinha da Serra Gaúcha, e tínhamos... A convivência era muito boa, uma convivência muito harmônica, muito boa, muito solidária. Eu, infelizmente, não tive como conviver mais com meus colegas. Gostaria muito de ter feito isso, mas sei que, entre eles, a participação e as festas, os encontros, eles eram bastante comuns, corriqueiros. E havia sim, uma pluralidade muito grande. E uma compreensão coletiva, um companheirismo, um coleguismo muito significativo. Aí, a partir dessa lembrança da tua turma, eu queria entender melhor também como é que era o Campus do Vale, quais são as tuas lembranças sobre o Vale, né? Os prédios, como é que era a acessibilidade, como é que era o RU, esse deslocamento tu fazia a partir de que local, como é que funcionava? Eu trabalhava de office boy lá no centro, e então eu sempre partia lá do mercado público. E aí, ônibus para ir, ônibus para voltar, morava ali no bairro Santo Antônio, então parava na Bento, voltava, caminhava umas quadras. Foi uma década de uma convivência. Eu vejo que a Gabriele tem ali uma toalha, uma bandeira do Grêmio atrás, e foi uma década muito ruim para quem, como eu, era colorado, porque o Grêmio ganhava tudo, o Inter não ganhava nada. Agora está melhor, que nem o Grêmio ganha nada, nem o Inter ganha nada. Então a convivência deve ser mais tranquila, mas naqueles anos 90 foi terrível. E lembro bem que, por vezes, a gente até se organizava para sair antes da faculdade e assistir algum jogo no Beira-Rio ou no Olímpico. Eram outros momentos. Eu lembro que até dentro da convivência entre colorados e gremistas na faculdade era sempre de muita ironia, mas nunca houve uma mínima violência, uma coisa que hoje é impensável. É o que eu trago para esse âmbito do futebol, porque eu lembro que foi bastante marcante. Mas, então, lá no campus, nós tínhamos espaços
muito bons de convivência. O RU sempre salvando, mas bastante a alimentação cotidiana. O professor Luiz Dario, que agora deve ter se aposentado, Luiz Dario Ribeiro, tinha um Lada, e uma das funções do nosso trote era lavar o Lada do professor Dario. Muitos vira-latas caramelos, e um espaço muito bom. Não era algo... Existia, sim, claro, assaltos, tudo mais, mas não era uma situação tensa. Uma dificuldade de acesso em função de serem horários ruins, muito corridos para sair do centro e chegar até a URGS. E é isso, uma época, espaços bons. Gabi? Gabriele está sem som. Desculpa, tinha desligado. Como que era a universidade antes das cotas e quais eram as particularidades do curso diurno e noturno? E como era ser estudante também do curso noturno, né? Como o senhor já falou, tinha muita dificuldade. Nós tínhamos a aula em diversos campi, né? E nós chegamos a ter aula com também saudoso professor Luiz Roberto Lopes, lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Ele dava a História da Cultura Ocidental 1 e 2, e várias vezes a gente teve aula na Casa de Cultura com ele. Aí tivemos aula lá na Educação, tivemos aula no campus básico, onde hoje fica o ICBS, ali no centro, próximo ao... Não é bem o centro, é próximo ao... É ao lado do planetário, né? Planetário, né? Eu ia dizer observatório astronômico, digo, não, é o planetário. Ele é ao lado do planetário. Eu não tenho... O curso diurno, eu confesso que eu praticamente não tive convivência. Nós tivemos poucas cadeiras que se desenvolveram durante o dia. E como era um curso pouco procurado, então a percepção da presença de uma diversidade étnica, ela era maior. Eu lembro que nos cursos de engenharia, no próprio direito, o pessoal da medicina, com quem a gente muito pouco convivia, mas não existiam negros nesses cursos. Não era um espaço para pele preta. Já em cursos mais secundários, como história, geografia, letras, aí sim, a presença da diversidade ela era bem maior. Aí já havia uma cota pelo desinteresse dos mais ricos. As cotas sociais sobravam para nós, né? Filhos de classe média baixa e de classe baixa. E levando em consideração que tu te formou no final dos anos 90 ali, né? E pegou toda aquela transferência, assim, de governo, que é o primeiro governo do Lula, aquela esperança, aquela expectativa desse primeiro governo, e tu E iniciou... formei em 99, o Lula foi eleito em 2002. Isso, então tu pegou tua carreira de formal, né, como professor, tu pegou já pegou esse início desse governo e as mudanças, né, as transformações. Como é que foi essas transformações? Mudou muita coisa? Como é que foi para ti? Como é É que era essa quando, expectativa, né? quando o Lula foi eleito, assim, eu já tinha saído da faculdade e houve um momento de muita esperança, especialmente particularizado aqui em Porto Alegre pelo Fórum Social Mundial de 2000. E ali se percebia que, em virtude também dos efeitos da crise do neoliberalismo, nós tivemos a queda das bolsas asiáticas, a quebra dos tigres de papel da Ásia, a quebra da Bolsa de Valores do México, o efeito tequila sobre a América Latina, uma crise muito forte. O Brasil controlava a inflação, mas o Brasil tinha um decréscimo econômico muito grande, uma desindustrialização, um crescimento muito grande do índice de desemprego. Então, na virada dos anos 90, quando eu termino o meu curso em História, início dos anos 2000, nós já estávamos no momento em que a onda de crescimento do Lula, e não só do Lula, isso foi antecedido também pelo que os europeus chamaram de onda rosa,
a vitória do Tony Blair, trabalhista na Inglaterra, e de outros governos de centro-esquerda na Europa, aqui na América Latina também um crescimento, e a figura do Lula capitalizando em torno de si toda uma esperança de transformação, isso no início dos anos 2000, quando eu iniciei efetivamente a minha carreira como professor, já começando a estabilizar e me consolidar, foi exatamente um momento de muita esperança e que se materializou. Não é de graça que o Lula vence as 2 eleições e depois ele ainda faz como sucessor a Dilma no final da década, primeira década do século XXI, e sai do governo com uma aprovação de mais de 80%. Então, foi um momento de grande esperança e de uma prosperidade muito significativa e de ruas muito mais coloridas, do crescimento da diversidade, da discussão sobre os espaços de construção de uma sociedade mais justa e de fazer, que o Galeano sempre diz, né, para que serve a utopia? Se ela está sempre lá na frente, eu corro, ela corre. Para que eu não desista de correr, né? Então, foi um momento muito grande também de afirmação e de materialização perante os nossos olhos de muitas daquelas que nós acreditávamos serem apenas utopias. E elas se construíram como realidades também pela força da sociedade brasileira e pela capacidade de luta desses movimentos que marcam a diversidade étnica, a diversidade de sexualidade, a diversidade de identidades. Tu também tem formação em não só em história, mas em filosofia e sociologia. E por que tu decidiu fazer essas outras 2 graduações? Enem. Quando em 1999 veio a primeira prova do novo Enem e começou a aparecer uma quantidade grande de questões de filosofia e sociologia, eu via que a minha formação era, nesse ponto, ela muito rasteira, eu decidi, então, procurar especializações. Eu acabei fazendo várias especializações online, que é a possibilidade que quem trabalha, isso é uma crítica que eu faço. É impossível se fazer mestrado ou doutorado tendo a necessidade de trabalhar todos os dias, tendo a necessidade, como eu tenho, de trabalhar todos os 5 dias da semana, tanto manhã quanto tarde. A inexistência de uma possibilidade de um curso de mestrado noturno, isso é algo que dificulta muito para quem necessita trabalhar e não tem o espaço acadêmico para adentrar, porque aí o elemento online acabou sendo a alternativa. Eu fiz cursos pela Estácio, fiz outros cursos por várias dessas universidades, fiz um pós muito bacana na PUC, e ainda quero me aprofundar mais. E aí foi um elemento de ter essas possibilidades do mundo virtual e uma dedicação muito grande de uma maneira autodidata para também poder transformar esses conteúdos que são complexos, eu acredito até que são mais difíceis de se trabalhar em sala de aula, da maneira como isso vai ser transformado. E aí é o meu objetivo, né? O meu objetivo é trabalhar para que os estudantes acertem as questões das provas. Então, eu também tenho que ter a noção que, mesmo que se trabalhe uma formação social, o objetivo do curso pré-vestibular é preparar as pessoas para o vestibular e para o Enem. Então, é transformar também esses conteúdos todos numa linguagem acessível, trazer muito para o cotidiano, o mundo do cotidiano, a transformação das ideias e dos conceitos filosóficos e dos próprios processos históricos sociais, e transformá-los em uma linguagem que seja, antes de mais nada, didática, e, em segundo ponto, que seja algo compatível com levar os meus estudantes a acertarem as questões, porque esse é o objetivo fundamental. Então, por isso que eu busquei uma especialização fora da área. Eu fiz também especializações em História e Cultura do Brasil, mas gostei muito de caminhar com Filosofia e Sociologia junto, e acredito que isso também traga uma capacitação mais completa, um estofo teórico mais completo para que também a matéria, a disciplina da história seja dada.
Muito bacana. Como tu comentou sobre pré-vestibular, né? Tu poderia comentar um pouco mais sobre o teu cotidiano, como é que é esse trabalho em sala de aula, como é que são as tuas turmas, como é que é após a aprovação, se eles te procuram, se tu tem esse retorno, como é que é? Como eu trabalho em grupos de estudo desde muito tempo, e até aqueles, os pré-vestibulares, assim, com turmas muito grandes, hoje em dia acredito que quem ainda as tenha seja o Fênix, mas nós, nos grupos de estudo, nós trabalhamos em média com 20 estudantes por turma. E é uma relação que me permite saber o nome de praticamente todos e todas as meninas, todos os meninos, ter uma relação mais próxima, ter uma possibilidade de acompanhamento mais próximo, e isso faz também com que esse laço seja mantido com muitos deles para além da aprovação. É muito comum, todos os anos, ser convidado para a formatura deles. Isso é uma das coisas mais gratificantes que tem. Então, como mudou bastante esse perfil, claro, nos cursos mais massivos não existia essa possibilidade, mas como o meu caminho sempre foi traçado em grupos de estudo, então a possibilidade de proximidade pessoal se tornou bem maior. Eu queria fazer uma pergunta que não está no negócio aqui, mas tu falou que teu objetivo sempre foi dar aula em cursinho, né? Mas tu chegou a dar aula em escola? Não, Não? só no estágio acadêmico. Sempre foi cursinho. Tá. E agora também com toda essa chuva que teve, de que maneira ela afetou o teu trabalho e os teus alunos? Bom, eu tive que sair de casa, eu moro aqui perto do Beira-Rio, e aqui inundou tudo. Eu passei 2 semanas lá na minha namorada. Tive vários alunos e até colegas de trabalho lá no curso que perderam a casa, perderam os bens, tiveram que ir para abrigos, tiveram que se mudar para casa de familiares, e nós mantivemos com as aulas gravadas e depois até algumas aulas ao vivo online, e tivemos que não houve possibilidade de nós pararmos, porque afinal de contas o calendário nosso é apertado, nós temos que sintetizar o ensino médio em 8, 9 meses de aulas, com 1h45 de aula semanal e mais os acompanhamentos. Então, como as datas não mudaram, nós não tivemos nem como parar. Então, permanecemos dando toda a assistência online que eles pudessem e tentando viabilizar da melhor maneira possível que aqueles mais atingidos tivessem toda a possibilidade de recuperar o conteúdo. Mas Ah, afetou bastante. Nós paramos 2 semanas lá. e agora já conseguiram normalizar? Sim, sim, tudo normalizado. 2 semanas depois, voltamos com as aulas presenciais. Nós sempre disponibilizamos as aulas em vídeo, também gravadas, e um atendimento online que a gente faz. Hoje em dia ficou bem mais fácil, nós sempre fomos bastante diferenciados pelo atendimento individual do professor com o estudante. E agora, com N aplicativos, eu uso mais o Zoom. Eu trabalho e tiro dúvidas com eles, marco plantões individuais ou em pequenos grupos praticamente todas as noites. Então, Muito bacana. aulas durante o dia, atendimento presencial durante o dia, e às noites e nos sábados pela manhã também plantões de dúvidas que se façam online. Puxado. Puxado. Mas é por isso que eu fico bastante indignado por não se proporcionar a possibilidade de um aprofundamento acadêmico, de uma especialização acadêmica, pelo menos de um mestrado, que se oferecesse com possibilidade de ser à noite. Não tem como eu simplesmente parar de trabalhar, porque senão os boletos que chegam com o meu CPF não se pagam. Então, não dá. Porque normalmente se faz essa opção do mestrado e doutorado para quem vai seguir a carreira acadêmica. Não se leva em consideração quem está buscando um aprimoramento, um aprofundamento e uma melhoria da sua profissão, mesmo que isso não esteja ligado ao mundo acadêmico. Eu queria, sim, fazer mestrado e, se possível, doutorado,
não para o mundo acadêmico, mas principalmente para o meu aprimoramento, para meu aperfeiçoamento profissional. E isso fica bastante inviabilizado, mesmo nas universidades privadas, como é a PUC. Sim, imagino. E agora, encerrando as nossas perguntas, do nosso roteiro, pelo menos, né? Tu queres falar alguma coisa para nossa turma? Nós estamos, é uma turma bem diversa também, e aí nós temos pessoas que estão no final do curso e pessoas que ainda estão na parte inicial, né? Então, tu teria alguma coisa para falar sobre essa conclusão do curso, sobre o pós-curso, como é que vai ser o início dessa carreira profissional? O que que tu teria para nos dizer? Eu tive uma significativa sorte em conseguir colocar em prática. Claro que isso foi construído. Eu também sempre procurei, desde sempre, qualquer oportunidade de trabalho que me oferecessem, eu aceitava. Qualquer aula que pudessem me oferecer. Nos primeiros anos, eu dava aula aqui em Porto Alegre, no Bicho pré-vestibulares. Eu dava aula em Taquara, Osório, Montenegro, Gramado, Nova Petrópolis, Osório, não sei se eu já falei, Estrela. Então, havia muito essa demanda por cursos pré-vestibulares nas cidades do interior, que é onde se começa. Vai começar já nos grandes aqui em Porto Alegre. Né? Então, é uma lida bem complicada. A remuneração, geralmente, ela não é das melhores. E ainda a sociedade sempre te olhando quase como um coitado, né? Porque, pobrezinho, é professor, né? Mas é uma escolha de vida, é uma escolha que, como a maioria das profissões, ela vai requerer muita dedicação e nem sempre um reconhecimento que venha acompanhado. E agora, com essa crescente onda também de uma extrema-direita histérica, histriônica e muito pouco fundamentada em teoria, e que enxerga especialmente os egressos da URGS como uma manada disciplinada para ser o artífice do comunismo no mundo. Ainda é assim que se enxerga. Então, também se preparar para lidar com possibilidade de pais e até colegas histriônicos que olham para nós da formação de humanas, especialmente egressos da URGS, como os Stalin. Nós já saímos todos com um bigode desse tamanho do Stalin, uma foice, um martelo, um boné do MST, e desejamos implantar o comunismo em nível mundial. Sendo que eles não têm a menor noção de que, para muito além do marxismo, nós temos uma formação acadêmica nas mais diversas correntes historiográficas e com uma pluralidade de visões, uma pluralidade de formações que escapa à ignorância dessa horda confusa e raivosa que infelizmente se estabeleceu e que dificilmente vai voltar para os esgotos tão cedo. Gabi, não sei se tem mais alguma questão tua. Não, acho que não. Acho que é isso, então. A gente te agradece muito, professor Fábio, pela tua disponibilidade, pela tua acessibilidade. Foi, desde o início, muito acessível, muito tranquilo de combinar tudo, né? Por favor, estou sempre à disposição. E aí a gente vai, então, transcrever essa entrevista e assim que esse projeto ele tiver já em andamento, a gente te encaminha os resultados. Não, perfeito. Se precisarem um dia de alguém que, se possível, conversar com a turma, o que vocês precisarem de mim, eu fico à disposição. Muito obrigado pelo teu tempo, Fábio. Bom caminho para vocês. Eu agradeço muito a oportunidade de voltar a falar com os colegas da URGS. Nós que agradecemos. Então tá, até mais, Fábio. Valeu, gurias. Até mais. Até.